Boa noite, programa Canal Aberto entrando no ar. Hoje com um tema muito importante. Eu tenho aqui duas grandes amigas e duas pessoas que estão muito envolvidas na questão da participação da mulher, que vai ser o tema do Canal Aberto. E de pronto eu já vou perguntar para a professora e doutora Cláudia Petri de Faria, dar as boas-vindas para ela, para minha amiga Fátima Fraga, também coordenadora da Agência Municipal de Emprego, e perguntar para a Cláudia, tu que já é advogada militante há tantos anos, como é que se dá essa participação da mulher? O que tu viu nos últimos anos de progresso nessa área, de participação da mulher na vida econômica, na política, em todos os setores da sociedade, considerando que até um tempo atrás, 30, 40 anos atrás, a mulher era mais relegada ao serviço doméstico, à questão de ser dona de casa, né? Como é que se deu essa conquista? E a gente vai iniciar genericamente, depois a gente vai aprofundar cada tema. Seja bem-vinda, doutora Cláudia Petri de Faria. Muito obrigada, Fernando. Prazer estar aqui contigo, prazer estar com a Fátima, né? Bom, eu acho que um grande marco aqui foi o ano de 1962, quando surge aí o Estatuto da Mulher Casada. E a partir desse estatuto, a mulher deixou de necessitar da autorização do pai ou do marido para trabalhar. Então, foi a oportunidade que ela teve para se inserir no mercado de trabalho. Claro que nós podemos remontar a tempos mais antigos. Na guerra, os homens iam para a guerra, na Primeira e Segunda Guerra Mundial, os homens iam para a guerra e as mulheres ficavam, então, com a força de trabalho, né? Passando, então, a ocupar postos de trabalho que até então eram nitidamente masculinos, né? E, claro, desta fase de 1962 em diante, surge aí a questão toda da revolução sexual, que nós não podemos deixar de fora, né? E a mulher vem efetivamente galgando postos e postos. A partir de 1988, com o advento da Constituição Federal, né, houve a igualdade, pelo menos na forma legal, né, da mulher ao homem, né? E eu sempre digo, por volta do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, que bom será o dia em que nós não vamos mais precisar festejar o Dia da Mulher. Por quê? Porque haverá tanta igualdade que será um dia como qualquer outro, né? Mas ainda temos uma diferença salarial bastante grande em relação aos homens, né? Em muitos lugares aí as mulheres ainda são reconhecidas, ou melhor, não são reconhecidas no campo de trabalho. Tivemos recentemente, agora, final de semana, uma questão bastante polêmica envolvendo aí o treinador de um time e uma repórter, né, dizendo que futebol não era lugar de mulher. Claro, já houve a retratação, mas a verdade é que isso demonstra que o caminho ainda não está totalmente aberto. Sim. Considerando que a nossa população é meio a meio, metade mulher e metade homem, um percentual maior de mulheres, né, do que de homens na população brasileira. E essa representatividade, Fátima Fraga, tu que também é uma militante da área da política, tu também foi candidata a vereadora, né, várias vezes. E como é que tu vê essa questão da representatividade? Considerando que hoje nós temos uma Câmara de Vereadores com apenas uma vereadora, né? E mesmo na composição, muitas vezes, de prefeituras, né? A gente não pode falar aqui da prefeita Fátima Dalto, porque aqui tem várias secretárias, né? Mas não raro tu vê aí, né, o próprio parlamentar, o deputado federal do Partido da Mulher Brasileiro, PMB, é um homem, né? Então, são essas distorções que a gente tem, assim, como é que tu vê essa questão da representatividade? E como a gente pode trabalhar para que a mulher tenha uma efetiva representação, não vinculada àqueles 20% obrigatórios que cada nominata de partido deve ter numa eleição, né? Tem essa exigência para aumentar o número de mulheres, né, na política.
mas outros mecanismos que se poderia ter para a gente aumentar a participação da mulher em todos os setores da sociedade. Muito boa noite, seja bem-vinda. Obrigada, quero cumprimentar a ti, Fernando, a Cláudia, uma grande amiga, uma grande lutadora aqui da nossa cidade em prol das mulheres também. Bom, é verdade, você falaste aqui você abriu falando da questão da nossa Câmara de Vereadores, né? Nós temos uma representante do sexo feminino. Isso há vários anos, né? Tem uma ou duas. Na assim, gestão anterior, sim, tinha acontecido a mesma coisa, né? Exatamente. Apenas uma também. Sim. Então, realmente é bem... Isso que acontece em Novo Hamburgo é um reflexo nacional, né? Nós temos aí sempre, no máximo, 10% de representação a nível de Congresso, né? Ou Senado. O Senado um pouquinho mais, em torno de 12% da representatividade de mulheres à frente desses cargos tão importantes que vão estar deliberando aí sobre a vida da população brasileira, né? E aí a gente vê uma grande disparidade, né? Se nós somos mais de 50% da população, como é que a gente não consegue ter mais representação feminina, né? A gente vê da seguinte forma, que primeiro é um processo, como a Cláudia falou, né? São conquistas que vão sendo feitas ano após ano, por meio de uma série de situações, onde a sociedade vai se transformando, vai aceitando, né, as diferenças, vai aceitando que todas as pessoas têm condições de assumir qualquer cargo, independente se ela é homem ou se ela é mulher, né? Porém, é uma questão cultural, é isso que é o grande problema, né? Então, essa transformação, ela está acontecendo, mas não na velocidade que a gente queria. Deveria ter sido mais rápida, né? Então, haja vista que as mulheres, os estudos mostram, as mulheres têm mais estudo, elas se dedicam muito mais anos que os homens estudando. Elas passam cada vez mais em concurso, está cada vez mais cheio de juízas, delegadas, né? Disputam muitas médicas, né? Então, no espaço que tem a ver com o conhecimento da mulher, ela se destaca rapidamente, ela ocupa aquele espaço. Na questão da liderança, aí entra a questão cultural, que ou não é permitido a ela assumir, ou pelo fato de ser mulher, dizem, não, vamos tentar, é melhor para esse cargo, é melhor o sexo masculino, que tem mais postura, mais de imposição, alguma coisa que, sei lá, que alguém passa na cabeça de alguém. Sabe-se lá o que se pensa sobre isso, né? Nessas pessoas. E acabam afastando, tirando às vezes a oportunidade de pessoas com muita capacidade pelo fato de não ser do sexo masculino. Mas isso tem que mudar. Tem que mudar. Espero que seja mais rápido, né? Na política, você falou, já concorri a vereadora, também já fui presidente de partido, né? Também já fui presidente estadual das mulheres na questão também partidária, né? Sempre nessa busca de desenvolver a liderança feminina, né? De dizer para as mulheres que o espaço é delas, que elas vão à luta, que elas conseguem, né? E a gente não tem que ficar nos 30%. E os partidos, não sei se todo mundo sabe, mas muitos partidos olham para nós mulheres que somos da política, que gostamos, que queremos fazer política e dizem, não, vocês têm que concorrer porque a gente tem que ter 30% de mulher. Ou não é ter que ter 30% de mulher. Tem que ter no mínimo 30% de um gênero entre os 100%, né? Se nós tivermos lá 10 candidatas, né, e tiver 3 homens, ok. Pode ser assim, né? E o inverso também pode. Agora, não pode ter menos homens ou menos mulheres que dá abaixo desses 30%. Mas não né? se tem o registro que isso tenha acontecido em algum partido no Brasil? Não se tem. Nem a nível municipal, uma prefeitura lá que as mulheres se organizaram. Não, nós vamos disputar, vamos botar prefeita, vamos botar, sei lá, 15 candidatas e 4, 5 candidatos, né? Não se tem esse registro? Não se tem. Tu sabe, tu também participa do movimento político, né? Sim. Não é fácil. É bem complicado, né? E a gente tem que tá lutando dia após dia para a gente conquistar esse espaço. Perfeito. Doutora Cláudia, essa questão às vezes até da resistência da mulher, isso tem um ingrediente cultural muito forte, né? Da resistência, da participação da mulher nesses vários segmentos aí, não só da política, a gente está falando da política, mas, por exemplo, até numa empresa privada, num local lá que há uma disputa entre o homem e uma mulher, às vezes o homem tem a primazia, né? A gente nota isso até dentro das corporações aí, né? E ao mesmo tempo a gente vê como a Fátima colocou muito bem aqui essa questão que as mulheres têm maior capacitação, mais anos de estudo, muitas vezes enfrentando uma carga tripla, porque aí tu junta o tempo dedicado ao estudo, o tempo dedicado ao trabalho e o tempo dedicado à
A administração do lar, que é uma coisa extremamente pesada, né? Que daí tu tem que administrar. Ter que administrar um lar significa não depender só da faxineira que vem uma vez por mês ou 2 vezes por mês, né? Quem não tem aquela empregada doméstica fixa, né? E a administração dos filhos também, até questões mais delicadas, muitas vezes o pai, não, fala com a tua mãe. Né? Então, a mãe tem essa figura, né? Isso é um desgaste muito grande. A gente sempre brinca que a mulher nunca pode ficar doente, quando ela pode estar caindo, assim, está com resfriado, mas ela está ali firme. O homem, qualquer resfriadinho de nada, ele já está, né, derrotado. Né? Isso vale também quando o homem é traído, né? Que o homem se joga na sarjeta com uma garrafa de cachaça. A mulher levanta a cabeça, sofre ali, chora, mas levanta a cabeça e vai à luta. Né? Tem esses aspectos também? Tem. Vocês debatem isso nos encontros das mulheres também? Muito. É. Mas isso tudo é uma questão de cultura. Tá? E eu sempre digo, as pessoas perguntam assim, mas tu não trabalha, tu só cuida da casa? Como só cuida da casa? Isso é tudo. Uma casa é uma mesma coisa que uma empresa. Como tu bem disseste, tem que administrar o dinheiro, tem que administrar os filhos, tem que administrar a comida, a faxineira, isso, mais aquilo. Quando tem uma faxineira, porque hoje o serviço doméstico, a gente sabe que cada vez é mais escasso, né? Então, nós precisamos, na verdade, começar a orientar os nossos filhos, tanto o menino quanto a menina, de que a participação tem que ser a mesma, né? Tanto nos afazeres domésticos, quanto no colégio, quanto no trabalho. Nós ainda vamos levar muito tempo para que seja reconhecido que o trabalho da mulher tem o mesmo valor do trabalho masculino. Tá? Que se ambos têm a mesma capacidade, não é o fato dela ser mulher que vai afastá-la. Pode ter outro requisito, ok? Eu até entendo que muitas vezes a empresa pode optar, tendo um candidato masculino, um candidato feminino, ela acaba optando por um candidato homem, porque entende que naquele ambiente de trabalho, talvez a mulher, mesmo sendo mais competente, mas ela poderia até trazer algum problema por um viés sexual, quem sabe, tá? Mas, mesmo assim, só isso já é uma forma de discriminação. Tá? Porque se nós olharmos, como bem a Fátima disse, onde nós temos concursos, as mulheres estão já sendo aprovadas num número muito maior. Tá? Os concursos para juiz do trabalho, por exemplo, se nós olharmos, nós vamos ver que nós temos muito mais mulheres aprovadas. Tá? Então, não é uma questão de competência. Tá? Nós não podemos ser discriminados. E a gente tem que trabalhar isso aonde? Na questão da cultura. E trabalhar desde pequeno. Exatamente. O conceito de misoginia, que é aquele sentimento que se tem de depreciação da mulher. Inclusive, a gente vê até muitos candidatos aí, né? Muitos políticos aí dando discurso, né? O político que fez o discurso aquele que, eu tive 4 filhos homens, aí eu fraquejei, a 5ª nasceu uma mulher, né? E esse tipo de coisa tem um respaldo muito grande da população, porque parece, quando tu vê uma afirmação dessas e as pessoas apoiando e dando risada e achando graça disso, eu sei que eu vou fazer uma comparação, que é uma comparação meio delicada, mas ela tem um ingrediente tanto quanto tem, por exemplo, as declarações racistas, né? Essas questões desse preconceito que existe em relação a... Elas ganham eco, né? Exatamente. A questão de gênero, por exemplo, a questão do movimento LGBT, inclusive dos transexuais, que é um capítulo à parte nessa história toda, né? Então, e esse tipo de debate, eu falo isso porque a Cláudia, para quem não sabe, ela foi coordenadora, foi presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher aqui no município de Novo Hamburgo. A Fátima Fraga tem uma longa militância na área da defesa dos direitos da mulher, foi coordenadora foi primeira coordenadora das políticas públicas das mulheres aqui no município. Inclusive, no segundo bloco, a gente vai abordar mais a questão da violência, né, na mulher. Mas eu queria focar nessa questão assim, primeiro, dessa questão cultural, Fátima. Como é que se trabalha isso? É através da educação? É através de um diálogo, principalmente com as crianças,
para que não caiam nesse engodo, para que não reproduzam talvez uma fala de um pai, de um parente, de um tio lá, né? A gente tem que ter essa vigilância extrema. Como é que tu vê isso? É exatamente isso, tá bem no caminho. Acho que começa já dentro do lar, né? Mas eu preciso falar sobre essa questão que você estava falando, dessas diferenças até dentro do trabalho, dentro da própria casa, às vezes, né? Onde às vezes é diminuído o trabalho da mulher, da esposa e do marido. Por exemplo, assim, um exemplo, às vezes, isso não acontece na casa de ninguém, tá? Isso não acontece. É só um exemplo que eu vou dar, né? Tem que buscar o fulaninho é o filho, né? Não, mas o homem diz, não, tu pega ele. Não, mas eu tenho que trabalhar. Não, mas eu não posso faltar no meu serviço, ele diz, né? A impressão que dá sempre que o nosso trabalho é menor do que o dele, né? E não é, né? Ela também tem que... Mas por que a mulher vai lá e faz? Porque ela vai lá e faz. Ela dá um jeito de ir lá e buscar o filho, pegar o filho, voltar para o trabalho e fazer o que ela tem que fazer. Então, isso é cultural também, né, Cláudia? Fátima, me permite, tem uma situação que para mim é muito clara, né? A criança está lá na escola, quebrou o vidro da escola, jogou bola e tal, situação muito comum até, né? E aí o pai diz para a mãe, vai lá no colégio que o teu filho quebrou o vidro da escola. Porque a educação, problema da mãe. Porque a educação é para quem? Quem é que tem que dar a educação? A mãe. A culpa é da mãe. Teu filho. Né? Muito bem. Aí passa um tempo, né? O guri ganha uma medalha no futebol e tal. Porque meu filho é um bom goleiro, porque meu filho... Só um pouquinho, o filho é dos dois, né? Então, bem que tu disseste, essa educação ela tem que começar dentro do lar. Agora, quem vê isso é quem participa de uma reunião de escola, né? Que daí tu vê... Ali, daí, essa proporcionalidade, ela é inversa, né? Sabe? A falta que faz a mulher na política, daí numa escola, tu vê a maioria, se não a totalidade de mães. Tu vê 3, 4 pais ali. Né? Eu na condição de pai separado, e talvez isso, nesse sentido tenha sido um bem, né? Talvez eu não tivesse o mesmo envolvimento com os meus filhos. Olha o que eu estou falando, uma coisa polêmica eu estou falando. Né? Mas aí, rende até um outro programa. Exatamente, como a guarda é compartilhada. E aí, nos dias que eles ficam comigo é mais fim de semana, onde tem a reunião do sábado de manhã, a mãe também trabalha no sábado, né? Então, aí eu vou lá na reunião, tem 3, 4 pais lá. E esse assunto para um outro programa, e eu vou te dizer assim, que em eventos que eu faço, que eu converso com as mulheres, eu sempre digo para elas também, assim, que algumas reclamam que os maridos não participam, que não ajudam, né? Mas, na real, a gente também tem que permitir que o companheiro, né, que o marido, enfim, o pai dos teus filhos, participe de todo o processo da criação, né? Desde dar mamadeira, de fazer a mamadeira, de trocar a fralda, de ir até a escola. Então, porque isso é cultural também. Sim. Como já parece, a sociedade cobra da mulher. Né? Como que tu não tá lá para fazer tal coisa? Não, mas não fui eu, quem vai levar no médico é o pai, é a mesma coisa, né? Só que... Provavelmente os nossos pais nunca trocaram uma fralda, ou eu estou enganado? Com certeza. Meu pai, pelo menos, nunca trocou uma fralda. Com certeza. Mas é uma questão que o que a sociedade permite ou espera daquela pessoa, daquele tempo, né? Se esperava aquele formato dos nossos pais, né? Então, a gente tem que ir quebrando isso aos poucos, né? Não é uma questão de estar criticando eles, mas é o que a sociedade esperava deles naquele momento, né? E agora a gente veio aqui para mudar isso, né? A nossa geração, a gente tem que estar conseguindo. A gente tem que criar filhos e falar para os nossos filhos, para os nossos netos que virão, que mudou, que tem que ser participativa, que tu está criando uma pessoa, o teu filho é um outro ser que precisa de uma referência masculina, uma referência feminina, né? Ou de um casal, ou de uma dupla que queira criar aquela criança, né? Mas de forma parceira, né? Então, que isso seja cada vez mais claro e que isso vai sendo feita a transformação na sociedade, né? Sim. Eu não sei se eu tenho tempo ainda para continuar. Tem muito tempo. Eu quero abordar também a questão que foi muito polêmica, infelizmente, com o treinador do time, que eu sou completamente apaixonada, que é o Internacional, né? Sou colorada, todo mundo que me conhece sabe, né? Sim. Eu achei um absurdo aquilo, né? E a forma com que ele tratou essa moça. E bem tipicamente, ela é uma jornalista dentro de um ambiente dito masculino, né? Do futebol. E os comentários aí que o Fernando falou, quando a gente vai ler os comentários sobre essa matéria, tu fica abismado, onde as pessoas dizem assim, olha só, um cara escreveu, né? Mas é só... Se eu fosse comigo, eu já dizia assim, quando tu nasceu, tu ganhou uma boneca ou uma bola? Se ela me dissesse que é a boneca, eu já nem dava conversa para ela.
né? É esse o tipo de comentário que eles fazem, né? Então, porque isso reproduz, né? Então, assim, pode ser aquela coisa velada, é igual o racismo velado, que a pessoa diz, não sou racista, mas ali ela detona com aquela, né? Não deixa dar o emprego, ela destrói aquele espaço. Sim. A mesma coisa com a questão do gênero. E aí as pessoas dizem, mas essa questão das feministas é mimimi, é isso ou aquilo, né? Aí a gente entra na questão da violência. Se fosse um mimimi, não tinha tantas mulheres sendo assassinadas dentro das suas próprias casas. E todo dia tem 3, 4, 5 mostrando aí na internet. Se eu começasse a compartilhar no Facebook tudo que eu recebo, é absurdo, né? Então, a gente tem muita coisa ainda para caminhar, né? Porque aliás, essa questão... expressão mimimi é uma expressão meio, né? Tipo assim, deixa... Não dá bola, isso é uma... bola. Então, essa questão da participação das mulheres, essa questão de tudo isso que a gente está falando, reflete na violência, porque ela é menor, ela é fraca, ela não tem esse direito de ficar falando isso. Sim. Onde já se viu, né? Aí permitem a essa pessoa, ou alguém, né? Permitem que aconteça isso com as mulheres, com as crianças, enfim, né? E é isso que a gente tem que mudar, conversar, dizer que isso é uma mazela, que isso é uma dor, que o nosso país não pode mais continuar vendo, né? Nós somos pessoas, nós já tivemos presidenta, nós temos na nossa cidade uma prefeita. Temos governadora. Senadoras. E aí, gente, são pessoas, em primeiro lugar, né? Sim. Em primeiro lugar, são pessoas, nós somos mães, nós não odiamos os homens, somos as primeiras pessoas que amamos os homens. Nós somos as mães dos homens. A primeira pessoa que ama um homem é a própria mãe, não tenha dúvida. E o pai ama junto, ok, mas primeiro tu ficou dentro do corpo dela ali, no mínimo 9 meses. Sim. Em torno de 9 meses que seja, né? Então, não é uma questão de ser contra, nós só queremos dizer que tem que mudar, né? Exatamente. Tem que mudar, porque a gente tem que ter uma sociedade com mais respeito, né? Respeito àquela menina que está crescendo, né? Que não fiquem dizendo para ela que ela não pode usar tal roupa, porque ela está estimulando isso, ela é uma criança. Isso é outro detalhe também, a questão da roupa que está usando. Uma vez eu vi um debate aqui, enfim, eu não vou entrar no mérito, né? Mas aí falaram da questão da menina, aquela que foi estuprada por... Né? 30. Uma coisa horrível, tá? Aí a opinião das mulheres, aí tinha uma mulher na bancada, não vou dizer quem era, eu já estava assim, pô, ainda bem que tem uma mulher ali para defender, né, defender a parte, né, defender a mulher. E o que essa mulher falou me deixou um pouquinho preocupado. Ela disse assim, conforme o lugar que eu vou, eu me cuido do meu jeito de me vestir, sabe? Eu procuro não ir assim, né? A minha opinião, né? Por mais que uma mulher se vista com uma extrema sensualidade, aquela coisa toda, isso não me dá o direito de ir lá e mesmo fazer qualquer gracejo que esteja. Posso até olhar, porque... Né, o homem ele é levado muito pela questão do olhar, mas eu não posso fazer nenhum comentário indecoroso. Eu posso dizer, olha, está muito bonita, aquela coisa toda, né, mas não fazer um comentário vexatório ou discriminatório ou que vá constranger essa pessoa. Né. É assim que funciona, Cláudia. Ou tipo assim, não, tem lugares que eu tenho que ir vestido... Por exemplo, tu vai lá numa mesquita, por exemplo, passar na frente de uma mesquita, um lugar sagrado, tu não vai de mini saia. Sem dúvida, né? Tem claro. isso também. Numa igreja. Mas aí o respeito à instituição. Exatamente. Agora, até porque essa questão da vestimenta, ela é relativa, né? O que é sensual para um pode não ser para o outro. E me parece que tem um estudo, Fátima, que é um ponto que a gente vai entrar agora no segundo bloco, tem um estudo que diz que a maioria das pessoas das mulheres que foram violentadas, enfim, que elas não estavam vestidas indecentemente, sabe? Foram outras situações. Né? Como é que funciona isso? Na verdade, a vestimenta ela tem que ser adequada àquilo que a pessoa entende que é bom para si. Porque primeiro, antes de se vestir para outras pessoas do local, ela tem que estar bem com ela mesma, né? Então, aquilo eu já passei da fase de ser crítica em relação às roupas. Eu acho que se a pessoa se veste adequadamente, ela tem que ser respeitada, não pela vestimenta que ela tem, ela tem que ser respeitada pela pessoa que ela é, pelo simples fato dela ser um indivíduo, né? Independente da roupa. Mas, infelizmente, Fernando, essa cultura que tu já internalizaste, né? De que o fato da mulher estar vestida dessa ou daquela forma não vai te permitir ir além de um elogio, né? Não é corrente.
infelizmente, a gente ainda escuta muito isso, né? Ah, mas também ela estava pedindo. Exatamente, isso, Tá pedindo. Mas como está pedindo? Né? Isso é uma forma de violência. O simples fato de dizer, mas ela está pedindo o quê? Está pedindo para ser estuprada? Alguém pede para ser estuprada? Claro que não, né? Sim. Poderia ser o inverso. Já pensou a gente ver um homem muito bonito, com os braços bem fortes, sem camisa, ou simplesmente mostrando ali? Sim. Vocês acham que nós, mulheres, não achamos bonito? Um homem bonito? Claro que a gente acha bonito, mas não nos dá o direito de ir lá palpar a pessoa, né? Exatamente. É a mesma coisa, né? Então, assim, para que deixar aquele instinto animal? Os homens se colocam, eu acho que quando eles agem assim, com essa coisa de ficar agarrando, de se achar que tem permissão de fazer isso, né? Eles são muito animalescos. Sim. Eles se colocam numa postura muito animal. E aí isso é ruim para eles, né? Também. Então não tem essa necessidade, né? Sim. Não tem. Nenhuma. Então, Bom, uma coisa que você colocou, achei Sim. interessante, que você comentou daquela mulher que não veio em defesa, né? Sabe o que a gente cada vez mais percebe nessa questão da participação das mulheres? Até algumas que chegam ao poder, inclusive como legisladora, né? Que a gente pode pensar assim, agora entrou uma mulher lá, a gente vai ter uma pessoa que vai lutar, sei lá, para que os partos sejam mais humanizados, para que diminua a violência sexual contra as meninas, contra os meninos, né? Não tem nada a ver, por isso que hoje não tem nada a ver com gênero. Tem muitos homens que lutam muito mais pelas questões das mulheres, né? E tem mulheres que não se identificam com essa causa, né? Então também não dá para a gente pensar, porque é o fato de ser mulher que ela vai defender, né? Sim. Porque é uma questão cultural. Dentro da cultura dela, dentro da igreja ou do meio onde ela viveu, ela teve uma história que ela não teve, sei lá, não buscou esse conhecimento, não teve alternativa para isso, ou foi criada de um jeito que ela não conseguiu ainda entender o que tu já entendeu, né? Sim. Então depende, não é questão de gênero, né? E sim daquilo que a pessoa, da vivência, da cultura que ela tem. Perfeito. Exatamente. Nós vamos fazer um pequeno intervalo agora e já retornamos em breve com esse debate muito importante aí. E já agradecendo com muito entusiasmo as duas participantes aqui, a doutora Cláudia e Fátima Fraga. Em 2 minutos nós voltamos com mais Canal Aberto.